E aí, filhotes, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vamos lá. Agora, a gente vai estar adentrando melhor os movimentos verticais, tá bom? Vamos lá. Movimentos verticais, o que acontece? São os movimentos que o corpo, vamos supor, aqui, que o corpo ele está aqui na Terra ou nas proximidades da Terra. As duas falas são interessantes. O corpo está na Terra ou nas proximidades da Terra indicam que o corpo está sujeito ao quê? O corpo, qualquer corpo que adentra o campo gravitacional da Terra, a perturbação, e possui massa, né, obviamente, vai interagir e sofrer a ação do peso. Então, quando o corpo estiver aqui, sei lá, vamos supor que essa bolinha aqui está na Terra, ela vai sofrer a ação do peso. Show de bola? Ah, Lucas, tem mais alguma força atuando nela aqui? Cara, eu não vejo nenhuma força atuando nela aqui. Tem alguém fazendo força aqui para ela ir para baixo, ou alguém fazendo força para ela ir para cima, ou alguém chutando para ela para cá? Não, só tem o peso. Então, o movimento vertical, qual que é a aceleração aqui? A aceleração, então, é a gravidade, como eu já mostrei para vocês. A aceleração de um corpo que está submetido apenas ao peso é a gravidade. E a gravidade sempre aponta para baixo. Tá bom? Perfeito. Então, está submetido à gravidade, sendo analisado como um MRUV. Por que um MRUV? Porque a aceleração é constante. A gravidade do corpo aqui embaixo, aqui em cima, aqui mais em cima, é a mesma. Isso tem uma explicação física, né? Isso deve ter uma explicação física por que a gravidade é a mesma. Mas não cabe a nós aqui falar sobre isso, tá bom? Porque é um pouco mais detalhado e aí precisaria de uma análise um pouco mais de força gravitacional, enfim. Mas eu só preciso que você saiba o seguinte, que a aceleração da gravidade, a aceleração que está submetida à gravidade, isso aqui, e que é um MRUV, porque a gravidade é constante. E vale quanto? 9,8 metros por quadrado aproximadamente, mas que a gente aproxima para 10. Show de bola. Bom, uns sinônimos que eu acho interessante você saber é o seguinte. Olha só. Quando a gente vai falando, vocês vão ver o seguinte. Vocês vão ver que já vou tratar para vocês de queda livre. E aí na queda livre, o que acontece? Quando o corpo, na queda livre, fisicamente, é incorreto a gente falar isso. Mas, bom, como a gente já habituou-se a convencionar dessa forma, o pessoal fala de qualquer forma mesmo. Enfim, na queda livre, a gente sempre considera que a velocidade inicial do corpo é igual a zero. E como é que a gente faz para, nas questões, como é que elas vão trazer para você que o corpo está com uma velocidade inicial no eixo vertical? Lembrando, aqui a gente está olhando o movimento vertical, tá bom? O movimento vertical tem aceleração, então a velocidade do corpo vai variar ao longo do movimento. Show de bola. Mas olha só que interessante. Palavras que a questão pode trazer para a gente para dar entender que o corpo ele está com a velocidade inicial igual a zero na vertical. Abandonado, solto, partiu do repouso, tá bom? Então são termos aí que a questão ela pode estar usando pra gente. Show de bola? Ou movimento livre, né? Lembra que o movimento livre é o quê? O movimento livre é quando só a ação da gravidade, né? Sei lá, no caso aqui é a ação de força de campo, mas o único campo que está atuando aqui é a ação da gravidade. Então, se a ação da gravidade, movimento livre. E no movimento livre, a velocidade inicial em y vai ser igual a zero. Tá? Show de bola? Mas enfim, a questão da queda livre é basicamente isso. Fisicamente, queda livre designa o quê? Designa um movimento sem resistência do ar, no vácuo, tá bom? É isso. Queda livre fisicamente não designa que a velocidade inicial do corpo na vertical vai ser zero, mas a gente convenciona, tá? Beleza. Bom, e aí, vamos lá. Sempre devemos considerar então que o movimento ocorre no vácuo ou sem a resistência do ar, porque você não quer fazer contas malucas e a gente sempre vai adotar um sistema de referência. Para que a gente adota um sistema de referência? Porque lembra que agora a gente vai estar trabalhando com vetores. E ao trabalhar com vetores, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior. Por quê? Porque trabalhar com vetor tem sentido, tem direção, tem módulo de direção e sentido. E o sentido do vetor, se ele estiver diferente do sentido de referência que a gente está adotando, a gente adota sinal negativo para o vetor. Se tiver no mesmo sentido, a gente adota sinal positivo. Então, por isso que é importante a gente adotar um sentido.
de referência. Então vamos supor que a gente vai adotar esse sistema aqui de referência, em que para baixo, os vetores que apontarem para baixo são vetores que a gente vai considerar positivo, e os vetores que apontarem para cima são vetores que a gente considera negativo. Então vamos lá. Quais são os vetores que apontam para baixo? O vetor que vai apontar para baixo aqui, no caso, tem o peso, né? O peso aponta para baixo. Show de bola. Mas vamos supor, então, se o peso aponta para baixo, então a aceleração do peso aponta para baixo, que é no caso a gravidade. Então a gravidade aponta para baixo. Então a gravidade aqui, nesse caso, é positiva. E aí a velocidade do corpo, tá bom? A velocidade do corpo aponta para baixo, então a velocidade é positiva. Lucas, mas se eu invertesse? Se para cima fosse positivo e para baixo negativo. Então, olha só. Então, a gravidade aqui, ela aponta para baixo, então ela vai negativa. E a velocidade também negativa. Show de bola, enfim, é isso. As outras sistemas de diferença. E aí, que a gente vai analisar como é que ocorre esse movimento. Vamos supor aqui, então, que uma bola, ela foi abandonada, tá bom? Essa bolinha aqui, ela foi abandonada. Se ela foi abandonada, vamos considerar que a velocidade inicial dela é 0 metro por segundo. Show de bola? E aí, aqui, vou passar um tempo de 1 segundo. Bom, ela é uma bolinha abandonada nas proximidades da Terra. Ela sofre a influência do peso. Se ela sofre a influência do peso, o peso gera nela uma aceleração, cada gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o que quer dizer a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado? Quer dizer que a cada 1 segundo, a velocidade dela aumenta 10 metros por segundo. Então, aqui passou 1 segundo, ela estava em 0, está em 10 metros por segundo agora. Aqui vamos considerar que passa mais 1 segundo. Então agora a velocidade dela vai estar em 20 metros. Opa! Passou mais 1 segundo. Então a velocidade dela agora aqui, ó, 30 metros. Passou mais 1 segundo. A velocidade dela agora tá 40 metros por segundo. O que eu quero que você analise comigo aqui é o seguinte. É um movimento retilíneo uniformemente variado, né? Porque você vê que a velocidade da bolinha vai variando. Mas olha só que interessante. A distância percorrida em 1 segundo, ela vai variando. Tá bom? Então aqui, ó. Durante 1 segundo aqui, ela estava percorrendo 10 metros por segundo. Então, em teoria aqui, né? Percorreu aqui, ó, 10 metros. Aí aqui, passa 1 segundo com 20 metros por segundo. Ela não percorre 20 metros. Por quê? Porque a cada segundo a velocidade dela muda pouquinho, mas muda. Enfim, repara que ela vai percorrendo distâncias maiores, né? Eu quero que você repare isso. Olha só. A cada um segundo dela, olha só, aqui em cima, 1 segundo dela correspondia a percorrer essa distância pequenininha. Agora, 1 segundo, ela percorre essa distância grandona, tá bom? É isso, basicamente. Show de bola? E vocês vão entender como é que a gente faz pra calcular, né? Porque tem uma fórmula. Tem uma forma, obviamente, da gente calcular. Ó, 1, 2, 3, 4. Passou 4 segundos, né? Beleza, passou 4 segundos. E aí, qual que é a velocidade final dela? Após passar 4 segundos. Aceleração vezes o tempo, que dá 10 vezes 4, que dá 40. Olha só, chegamos em 40. Sem ter que fazer essa análise toda aqui. Enfim, bora lá. Para isso, a gente tem que adentrar nos movimentos verticais com a análise qualitativa, em que a gente vai analisar apenas algumas propriedades interessantes. A primeira propriedade que eu quero falar para você é o seguinte. É o que a gente já havia comentado, tá? Então, no vácuo, corpos diferentes, abandonados de uma mesma altura, irão demorar o mesmo tempo para cair. E aí, corpos diferentes você pode entender como massas, né? Diferentes ou massas iguais também, né? Corpos com massas iguais ou com massas diferentes vão demorar o mesmo tempo para cair. É aquela questão que eu falei para você, gente. O que cai mais rápido? Um objeto com 10 metros por segundo ao quadrado ou um objeto com 10 metros por segundo ao quadrado saindo do zero? Qual que demora mais a cair? Caem juntos. Tá? Então isso aqui a gente já discute bastante. A segunda propriedade é o seguinte. A velocidade na subida e na descida são exatamente as mesmas, desde que o corpo esteja na mesma altura. Como assim? O que essa propriedade ela vai querer me dizer para mim? Vamos supor aqui
que a gente tem uma bolinha. E aí a bolinha tá subindo. Vou supor que a velocidade inicial dela aqui, que ela tá subindo essa velocidade aqui. Vou pegar a bolinha e vou desenhar um pouco aqui, ó. Considerar aqui o solo. Eu vou fazer esse esquema aqui de novo. Repara, tô tentando fazer ela na mesma altura. Tá, beleza, enfim. Show de bola? Maravilha, maravilha. Vamos supor que aqui ela tá na velocidade VA. E aqui descendo, velocidade VB. Repara bem que a orientação da velocidade dela deu uma mudada, né? Beleza, a orientação da velocidade dela deu uma mudada. Vamos também adotar o seguinte. Ela tá sobre a influência do campo gravitacional, então tem a gravidade atuando nela. Show de bola. Então vamos adotar um sistema de referência que é o seguinte. Vetores para baixo são positivos e vetores para cima são negativos. Então vamos lá. O que a gente vai ter aqui? Olha só que interessante que eu quero falar para vocês. Calcula para mim qual que é... Olha aqui, ó. Repara que eu fiz elas na mesma altura, né? Calcula para mim aqui, por favor. Vamos usar a Torricelli. Você sabe o que é a Torricelli? Velocidade final igual a velocidade inicial, mais ou menos 2 vezes a aceleração, vezes o espaço, né? O deslocamento. Vamos usar a Torricelli pensando que VB é a velocidade final e VA é a velocidade inicial. Opa, é ao quadrado, tá? Enfim. Então, velocidade final VB. Então, VB ao quadrado. Lembrando que VB é positivo, porque VB está para baixo. Olha, VB está para baixo. VA negativo. Por quê? Porque o vetor do VA está para cima. E vetores para cima, eu vou ter que dar negativo. Então tá bom. É igual a menos VA ao quadrado, mais, porque a gravidade está para baixo, e vetores para baixo são positivos, mais 2 vezes a gravidade, vezes o deslocamento. Só que aqui que tá a questão, cara. Qual que é o deslocamento aqui? Deslocamento, se você não se lembra, bora lá. Deslocamento, basicamente, a gente não considera a distância... Bom, vamos lá. Um corpo aqui, que faz esse movimento aqui, sai daqui e vai para cá. Qual que é o deslocamento? O deslocamento dele não é o tanto que ele anda aqui, mas sim o tanto que ele mudou a sua posição. Então, inicialmente ele estava aqui. Enfim, vamos supor que ele está sendo jogado para cima, né? Corpo A está sendo jogado para cima. Ele vai lá e volta. Aí volta para cá. Foi jogado para cima e veio para cá. Beleza. Qual que é o deslocamento dele? É a distância entre a posição inicial e a posição final. A distância entre a posição inicial e final é essa daqui. Então esse aqui é o deslocamento. Beleza. Só que repara. Eu fiz o desenho da seguinte forma. Por que eu fiz o desenho assim? Para você conseguir visualizar melhor que eles estão a uma mesma altura. Mas na verdade, o que eu estou querendo dizer com você nesse desenho aqui é o seguinte. Na verdade, essa bolinha aqui, ela vai chegar aqui na altura máxima e vai voltar a cair de novo. Então, é como se essa bolinha aqui, azul VB, ela estivesse aqui sobreposta, né? Porque a bolinha ela sobe e cai de novo. Mas eu desenhei aqui elas lado a lado para que a gente pudesse ter uma visualização melhor, tá bom? Mas enfim, então, a posição da bolinha em A é igual à posição da bolinha em B. Se a posição da bolinha em A é igual à posição da bolinha em B, então basicamente vamos supor em que um corpo que sai do ponto A roda tudo aqui e volta para o ponto A, qual que é o deslocamento dele? O deslocamento é a distância, é a diferença, é a distância entre o ponto em que ele saiu e o ponto que ele chegou. Se o corpo ele saiu do ponto e chegou no mesmo ponto, você concorda comigo que, em teoria, ele não se deslocou, porque no final das contas ele chegou no mesmo ponto que ele saiu? Então o deslocamento dele é zero. A mesma coisa que acontece aqui, ó. Essa bolinha, ela foi, subiu e voltou para o mesmo ponto. Aqui no mesmo ponto, olha só que interessante. No mesmo ponto, qual que é o deslocamento dela? É zero. Por que o deslocamento dela é zero? Porque a distância que ela tem entre onde ela começou, que é em A, para onde ela terminou, que é B, é zero.
Então, se o deslocamento dela é zero, então ΔS é zero. Aqui vai zerar. E a gente vai ter o seguinte, VB ao quadrado é igual a VA ao quadrado. Que vai ser igual aqui, ó, tira a raiz dos dois lados. VB é igual a VA. Então, olha só que interessante. Aqui, não, módulo de VB é igual ao módulo de VA, né? Porque basicamente VB não vai ser igual a VA, porque os sinais vão ser trocados. Bom, show de bola, beleza? Acho que ficou bem claro isso daqui, né? Porque olha só, a velocidade de subida, então aqui ela tem uma velocidade subindo, na mesma altura, é igual a velocidade de descida. Já tá bom? Enfim, é isso. Bora lá. Terceira propriedade vai dizer o que pra gente? Na terceira propriedade, o tempo para sair de mesmas diferenças de altura, seja subindo ou descendo, é o mesmo. Por quê? Por que o tempo é o mesmo? E aí a gente vai falar o seguinte. Vamos pegar o mesmo exemplo aqui, ó. Ponto A, esse aqui é o ponto C, e esse aqui é o ponto B. Pô, show de bola. Tá, bora aqui. Vamos lá. Ó, o que a gente sabe? A gente já sabe que a velocidade da bolinha em mesmas alturas é igual. Então, se aqui é VA e aqui é VB, a gente sabe que VA e VB é igual. Vou chamar tudo de V. E aí o que eu estou tentando provar para vocês? Eu estou tentando provar para vocês que o tempo para sair de mesmas diferenças de altura, seja subindo ou descendo, é o mesmo. Então, bora lá. Adotando um sistema de referência para baixo positivo, para cima negativo. Para baixo positivo, a gente tem que... Esse aqui é o V positivo, esse aqui é V negativo, porque esse V está para cima, tá? Qual que é a diferença de altura aqui, ó? O A chegar no C. Tem essa diferença de altura aqui. Então, vamos partir do solo. Vamos supor que está partindo do solo. Então, o A sai do solo e chega aqui, que é a altura máxima. E aí tem uma diferença de altura, que é o ΔH. Tá, ΔH do A, que é onde ele sai do A e vai pro C. E, saindo do C e indo pro B, é o mesmo ΔH. ΔH do B. Então, os dois são iguais. Show de bola? Beleza? Até aí, tá tranquilo? Bom, enfim. O que eu quero de você é o seguinte. Olha só que interessante. Para os mesmos deslocamentos, o tempo para sair das mesmas diferenças de altura, seja subindo ou descendo, é sempre o mesmo. Por quê? Porque olha só. Vocês vão ver que a altura ela é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, se a diferença de altura for igual, a gravidade é constante, o 2 é constante. O tempo, então, olha só, o tempo é igual a 2h sobre g, raiz de 2h sobre g. Então, o tempo ele vai ser o mesmo. Porque as duas únicas variáveis nessa fórmula aqui, lembrando que essa fórmula aqui, ela é deduzida daquela fórmula lá, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, tá bom? Então, o tempo para sair de alturas iguais, de mesmas diferentes alturas, subindo ou descendo é o mesmo. Isso vai ser muito importante no lançamento oblíquo, porque o lançamento oblíquo a gente sai do solo, chega na altura máxima, da altura máxima para o solo de novo. A gente pode calcular o tempo em que ele demora para sair do solo e chegar na altura máxima, que vai ser igual ao tempo que ele demora de sair da altura máxima e chegar no solo. E aí pronto, a gente tem, olha só, que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E outra coisa importante disso aqui, não é só que o tempo de subida é igual ao tempo de descida não, mas é o que eu falei. O tempo para sair de mesmas alturas, mesmas diferenças de alturas, seja subindo ou descendo é o mesmo. É isso, tá bom? Show de bola? Beleza. Bom, e, obviamente, a termo de simplificação. Ah tá, isso que eu já comentei, que é quando o corpo está em queda livre, subentende que a velocidade inicial é igual a zero, mesmo que esteja fisicamente incorreto. Tá bom, beleza, bora lá. Vamos continuar aqui uma análise vetorial e cinemática agora pra gente. O que eu vou estar fazendo aqui com vocês então? Parte do solo,
que a gente tem que fazer sempre para fazer uma análise vetorial e cinemática? Primeiro de tudo, você adota um eixo de referência. Eu vou adotar o seguinte: para baixo, positivo, vetores para cima são negativos. Show de bola. Então, bora lá. Primeiro, eu vou fazer o seguinte: essa bolinha, ela tá subindo, tá bom? Olha só. O ventinho tá aqui para cima, ela tá subindo. Se ela tá subindo, a velocidade dela para cá. Show de bola. Show de bola. Fiz aqui o vetor da velocidade. E aí uma coisa que eu quero que vocês reparem muito bem que é o seguinte. Olha só, pontos importantes que eu gostaria que vocês reparassem. Os vetores que eu estou desenhando aqui para bolinhas que estão à mesma altura são vetores iguais, de tamanhos iguais. Por quê? Porque a gente acabou de provar que, por exemplo, VA é igual a VB, se esse aqui for BA. Se esse aqui for VB, aqui ó, mesmas alturas, esse aqui é VC, esse aqui é VD, então VC é igual a VD. Mesmas alturas aqui, ó. VE igual a VF. Tá. Show de bola. Então, mesmas alturas. E uma coisa importante. Quando ele chega na altura máxima, a velocidade é igual a zero. A velocidade em Y, né? Vocês vão ver lá no horizontal. Quando a gente for falar de movimento horizontal e oblíquo, no horizontal, a velocidade na altura máxima, no movimento oblíquo, é diferente de zero, tá bom? E qual que é a análise que a gente vai ter que fazer aqui vetorialmente? Análise vetorial a gente já fez, tá? Análise vetorial é esse aqui. Vetores para cima, vetores estão para baixo. A gravidade sempre aponta para baixo. Ah, Lucas, mas aqui a velocidade do boneco é zero. Não tem problema. Aqui, a gravidade também está apontando para baixo. Mesmo na altura máxima, o vetor gravidade está para baixo. E está existindo ali. O vetor gravidade não é zero quando ele está na altura máxima, quando ele está com velocidade igual a zero. Tá, qual que é a análise cinemática que a gente vai ter que fazer aqui agora? Basicamente, a análise cinemática é o seguinte. Vamos lá? Subindo. Qual é o tipo de movimento que ele descreve subindo? Vamos lá? Vetor da velocidade está para cima, vetor da aceleração está para baixo. São sentidos opostos. Então, movimento retardado. Por que retardado? Porque repara que a cada instante a velocidade ela vai sendo retardada até chegar em zero, que é na altura máxima. E aqui, olha só, a aceleração está para baixo e a velocidade também está para baixo. Então, no movimento dele descendo, a gente vai ter que é um movimento acelerado. Tá bom? É isso. Análise vetorial cinemática. Tá? E aí a gente entra na análise quantitativa. A gente vai analisar o quê? A gente vai estar analisando a conta, a matemática. Análise de matemática, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Tem que lembrar da fórmula de Bose. O que é fórmula de Bose? Fórmula de Bose é isso aqui, ó. Vamos lá. A gente vai dividir os movimentos verticais em dois tipos. Queda livre e lançamento vertical. Queda livre é sempre quando a velocidade inicial do corpo foi igual a zero. Obviamente, como eu falei, fisicamente, isso está errado. Não é sempre que a velocidade inicial do corpo foi igual a zero. Mas, enfim, como a gente adotou, né, se convencionou queda livre, velocidade inicial igual a zero, então a velocidade inicial aqui é diferente de zero. Eu vou estar iniciando, passando para você as fórmulas do lançamento vertical. Olha só que interessante. Posição. E aí eu tenho que falar para você o seguinte. O que é o deslocamento aqui no lançamento vertical? É a altura, né? É a variação da altura, tá bom? É isso. Bom, função da posição é o seguinte. Δs, ou seja, aqui no caso é o ΔH, vai ser igual a... O ΔH, na verdade, é a altura, né? A altura que o corpo está submetido. É igual a V0y, velocidade inicial no eixo y, vezes o tempo,
mais aceleração, que é da gravidade, t quadrado sobre 2. Repara, mesma fórmula do MRV. Função da velocidade. Velocidade final em y é igual a velocidade inicial em y, mais ou menos gravidade, vezes o tempo. Por que mais ou menos? Porque a gravidade pode ser tanto positivo quanto negativo. E Torricelli? Bom, velocidade final ao quadrado em y é igual a velocidade inicial ao quadrado em y, mais ou menos 2 vezes gravidade vezes ΔH. Ou só H mesmo, tá bom? E aí, bora lá. Duas coisas interessantes. O que acontece? Queda livre. A gente tem duas fórmulas aqui da queda do lançamento vertical que a gente vai adaptar para a queda livre. Porque olha só, na queda livre, o V0 vale 0. Se o V0 vale 0, então V0 aqui vai valer 0. Então isso aqui vale 0, olha só, 0 vezes t, isso aqui dá 0. Então o que sobra é o quê? Deixa eu voltar isso aqui, ó. Então para a posição, a gente vai ter a fórmula de bolsa. Fórmula de bolsa é isso aqui, ó. V0y vezes t mais g t quadrado sobre 2. Só que, repara, o V0y vale 0. Vale 0, isso aqui vai cortar, vai ficar 0. Vai ter só isso aqui, ó. Então a gente vai ficar só aqui. A altura de um corpo em queda livre. Gt quadrado sobre 2. Pronto. Outra coisa interessante que a gente poderia usar aqui em forma mais fácil de simplificar é o seguinte. Lembra que o G vale 10. Na maioria dos casos vale 10, né? Na maioria dos casos vale 10. Então a gente poderia colocar 10 aqui, ó. 10 corta com 2 vai ficar 5. Então a altura, na verdade, 5t quadrado. Pronto. Fórmula bem tranquila pra gente estar decorando. E a velocidade, Lucas? Deixa eu copiar a velocidade daqui. É a mesma coisa. Só que olha só. V0 vale 0. Então isso aqui vale 0. Ou seja, não tem isso aqui. Então, velocidade em y é igual a g vezes t. Pronto. Matamos. Beleza? É isso. E uma coisa interessante aqui dos movimentos verticais é a proporção de Galileu. Porque, olha só. Eu não sei se você percebeu, mas tem uma certa proporção aqui. Aqui você tem a torneira, ela vai começar a pingar a gotinha d'água. E o que eu falei pra você? Olha só. Aqui percorre um tempo t. Tempo t também. Olha só, são intervalos de tempo iguais. Ah, Lucas, mas aqui tá diferente. É porque intervalos de tempos iguais, ele percorre distâncias diferentes. Aquele percorre d, aquele percorre d2 e aquele percorre d3. Por que ele percorre distâncias diferentes? Porque a velocidade dele está aumentando. Por que a velocidade dele está aumentando? Repare que eu desenho o vetor da velocidade até maior, né? Aqui está pequeno, aí vai aumentando o vetor da velocidade. Por que o vetor da velocidade dele está aumentando? Porque você tem a aceleração dele para baixo. Porque você tem a gravidade, que está acelerando ele. E aí, Galileu descobriu a seguinte proporção. A primeira distância percorrida durante intervalos de tempos iguais, no primeiro intervalo de tempo, a distância é d. No segundo intervalo de tempo igual, a distância é 3 vezes d. No terceiro, é 5 vezes d. No quarto, seria 7 vezes d. Repara, é um número ímpar vezes a distância percorrida no intervalo de tempo pré-determinado. Como assim? Não precisa ser 1 segundo necessariamente. Olha só. Como é que você vai ver que a questão vai ficar fácil? Se aqui passou 2 segundos, aqui vai ter andado 10 metros. Vai ter andado d. Se aqui passar de novo 2 segundos, ou seja, o mesmo intervalo de tempo, aqui vai ser igual a 3 vezes d. Então 3 vezes d, 3 vezes 30 dá 30. Se aqui tiver passado 2 segundos novamente, vai ter andado 5 vezes d. 5 vezes 10, 50. E o total é o quê? Desses 3 segundos. E aí passou 1. Passou 3 intervalos de tempo de 2 segundos. Passou aqui. Passou o total de 6 segundos. Nesses 6 segundos ele andou 10 mais 30, 40, mais 50, 90. Então ele andou 90 metros ao total. Show de bola. E aí uma coisa interessante. Ah, Lucas, e se fosse aqui, ó? Isso aqui 2 segundos, 2 segundos. Ah, e aqui for 3 segundos. Continua sendo 50 metros aqui? Não. Por quê?
Porque essa relação só vale quando os intervalos de tempo forem iguais. Tá bom? É isso. E aí, olha, e aí realmente é isso, basicamente. Intervalo de tempo igual, intervalo de tempo igual a t, intervalo de tempo igual a t. Aqui é d, aqui é 3d, 5d, 7d, aí ficaria 9d, 11d, tá bom? Sempre em relação aos números ímpares. E fica até mais fácil de visualizar aqui na matemática, no gráfico. Porque olha só. Aqui é 1d. Aí passa o intervalo de tempo t, fica ó, 1, 2, 3d. Aí passa mais o intervalo de tempo, fica, olha só. Um, 2, 3, 4, 5D. Ó, passa o mesmo intervalo de tempo. Enfim, proporção de Galileu para vocês aqui, tá bom? Forma bem interessante da gente fazer algumas questões. E aí, para finalizar a aula de hoje, a gente vai ter o seguinte. Vou botar aqui uma questão pra gente fazer, e é isso, tá? Pra gente estar aplicando o que a gente tá aprendendo aqui. Então, bora lá. No instante t0 igual a 0, uma pedra é abandonada. E aí, lembra que eu falei pra vocês? Abandonada. Então, a velocidade inicial em y vale 0. De um ponto situado nas proximidades da superfície da Terra. Ou seja, se ela é abandonada na superfície da Terra e ela tem massa, se ela tem massa, o que acontece? Ela tem a ação do peso. E o peso, ele gera uma aceleração nela, que é a da gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos desenhar a situação que está acontecendo. É o seguinte. Você tem uma pedrinha aqui, que está com a velocidade inicial igual a 0. E a ação da gravidade. Show de bola, beleza. A altura H, tá? E uma altura H. Show de bola. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que está uma altura H de 45 metros. Show de bola. Vamos supor que a altura que ela está, a altura H de 45 metros. Calcule o intervalo de tempo decorrido desde o abandono da pedra até o impacto no solo. Ou seja, a gente vai ter que calcular o tempo de queda, né? Quanto tempo a pedra demora para sair daqui e chegar aqui? E aí, o que a gente pode pensar? A gente tem a altura, vamos tacar a fórmula de Bose. Por que a fórmula de Bose? Olha só. A fórmula de Bose, queda livre, velocidade inicial igual a 0, ela relaciona a altura, que a altura ou a distância que a pedra vai percorrer, com o tempo que ela gasta para fazer isso. Então, olha só. H igual a 5t quadrado. H 45 igual a 5 vezes t quadrado. 5 corta com 45 aqui vai dar 9. 9 igual a t quadrado. Então, t raiz de 9. Então, o tempo é igual a 3 segundos. Então, a pedra demora 3 segundos. Pronto, mata uma questão. Tá. E qual que é o módulo da velocidade que a pedra atinge o solo? Bom, se a velocidade inicial é igual a 0, ela está em queda livre, a velocidade é igual a g vezes t. Então, velocidade igual a g vezes t. Gravidade vale 10. E o tempo, 3 segundos. Então, velocidade igual a 30 metros por segundo. Pronto, mata uma questão. É isso. Então, aqui ela atinge o solo com 30 metros por segundo. Matamos. É isso. Pronto. Parte para a próxima. Viu como é que é tranquilo? Enfim, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Eu espero que você tenha entendido. Eu vejo você na próxima aula.